Ó Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui na Tua casa, ó Deus, te louvando, te adorando, ó Pai. Muito obrigado, ó Senhor, porque o nosso coração está feliz e alegre, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo, ó Pai, que o Senhor também não permitiste que acontecesse nas nossas vidas, porque o Senhor tem o melhor para nós, ó Deus. E te agradecemos com um olhar de fé nas coisas que virão acontecer, ó Deus. Nesse instante, Senhor, eu peço, ó Pai, a Tua bênção sobre o Teu servo, ó Pai, que o Seu Santo Espírito, Senhor, possa estar usando, ó Pai, o Teu servo, ó Deus, colocando palavras sábias que venham de Ti, Senhor, e que realmente essas palavras, ó Pai, possam entrar em nossa mente, ó Pai, alcançar o nosso coração, Senhor, e que ao sairmos daqui esta noite, ó Pai, possamos fazer a diferença lá fora, ó Deus, que as nossas atitudes, ó Deus, que a nossa vida, Senhor, possa ser, ó Pai, refletir a Tua imagem e semelhança, Senhor. Abra a nossa mente, Senhor. Abra nossos ouvidos, ó Pai, principalmente o nosso coração, ó Pai. Queremos nos colocar, ó Pai, humildes diante do Teu altar, Senhor, pedindo, ó Pai, a Tua misericórdia, o Teu perdão sobre as nossas vidas, ó Pai, para que a Tua palavra, Senhor, possa entrar, ó Pai, e fazer mudança, ó Pai, fazer a diferença, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelo Senhor nos conceder essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, ó Deus, rever nossos irmãos. E nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Que assim nós possamos, ó Pai, onde colocar os nossos pés, as nossas mãos, possamos, ó Pai, ter a Tua bênção, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. A graça e paz. A igreja pode se assentar. O Murilo está com a gente. Fica em pé, hein, Murilo. Fala, é nós. É isso aí. Hoje nós saímos todos juntos, menos o Juninho, que ficou passeando e cuidando do Duque em casa. Eu quero convidar você, mesmo assentado, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Enquanto você abre, eu quero também expressar minha gratidão por estar aqui, rever amigos, irmãos, Dona Diva, Helenilda, é isso? Lembrei? Minha memória tá bom, Helenilda mesmo, né? O nome da sua mãe? Leonina. Eu achei que era muito acertar o nome das duas, mas estava próximo. Deus abençoe, viu? Espero que a família esteja bem, o filhão lá esteja bem. A gente sempre lembra dele nas nossas orações. Eu não poderia deixar de falar também, muitos sabem, eu agradeço desde já os irmãos, alguns irmãos nos procuraram, nos abençoaram. Sei que o Danilo nos emprestou a mesa de som, a igreja, a caixa. Nós fomos surpreendidos com um furto no final de semana do dia 2, prolongado. Levaram muita coisa, até mesmo minha cafeteira e minhas cápsulas de cafeteira, o que eu fiquei mais sentido, né? O meu frigobar, tudo para manter a minha saúde enquanto eu estava na igreja, mas o maior prejuízo, de fato, para a igreja foi o som. E eu vou falar aquilo que eu falei para a congregação. Nos esforçamos para não permitir que aquilo tomasse o nosso coração, porque nosso culto é para adorar o Senhor e não desviarmos a nossa atenção de nada. E nós nos surpreendemos, Deus vem nos dando crescimento com isso, porque sempre nós falamos que tudo que temos e somos é do Senhor. O som é do Senhor, a minha cafeteira era do Senhor, Ele me emprestava para mim fazer uns cafés quando eu recebia alguns irmãos. Então é Ele que nos deu e Ele que permitiu que fosse levado. Nós só temos que agradecer a Deus. Amém? E também fazer referência de um encontro muito especial que tivemos ontem. Estava entre eles o pastor Mateus, pastor Isaías, os licenciandos aí, Roberto, Eduardo. Nós demos um passo muito significante, acho que eu posso falar em nome de todos. Mateus, se dá essa liberdade, Eduardo, Roberto. É uma construção que temos buscado como corpo pastoral da igreja, e tenho certeza que Deus vai agir poderosamente a partir desse tempo que temos vivido junto. O propósito é estarmos juntos uma vez por mês, buscarmos a unidade, compartilharmos a caminhada, sonharmos a igreja juntos, orarmos juntos e planejarmos a igreja do Senhor juntos. Nós queríamos dividir isso com a igreja, para que a igreja estivesse orando nesse sentido. E nosso desejo é que Deus, a partir da liderança da igreja, possa promover isso entre nós, e sonhamos em ter outros colegas e outras igrejas próximo a nós, para que a gente viva esse tempo de refrigério. Amém?
João capítulo 5, versículo 1 a 14, a partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor, mesmo assentados, mas com reverência à palavra: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Pai, lemos a Tua palavra, e mais uma vez pedimos que o Senhor venha revelá-la aos nossos corações. Esvazia-nos de todo o nosso sentimento, de todo o nosso egoísmo, Senhor, de toda a nossa altivez, Senhor, para que possamos reconhecer tão somente a Tua voz, e que o Senhor também use assim, Senhor, a boca deste profeta, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fazer esse desafio que eu acabei orando, que você não olhe para mim, porque se você fizer isso, você vai encontrar muitos defeitos, muitas falhas, e vai deixar de ouvir o que é mais precioso. Mas também não olhe para si mesmo, porque senão você com certeza não vai conseguir ouvir o Senhor falar, porque às vezes as nossas vozes, elas são tão altas que tapam os nossos ouvidos. Irmãos, esse texto fala sobre a necessidade, e fala-nos também nesse sentido, de vivermos a ação de Deus curando-nos diante das enfermidades vividas. Hoje nós vivemos épocas de muitas lutas e desafios. Tenho certeza e tomo a liberdade de falar isso não só em meu nome, mas em nome de todos. Nós estamos vivendo situações que necessitamos da ação de Deus. E muitas vezes tem sido tão recorrente essas situações, ou tem se estendido em tanto tempo, que nós temos perdido a esperança diante dos desafios. Eu mesmo aqui conversando com os irmãos, estou trazendo à minha mente uma situação que pelo menos vivo há 10 anos, com a mesma situação, esperando o agir de Deus. E o grande problema quando vivemos estas situações é que nós vamos ficando incrédulos, nós começamos a nos moldar diante da situação, perdendo a esperança do sobrenatural de Deus, sobre o agir de Deus, sobre aquilo que Ele tem como promessa de esperança e transformação para as nossas vidas. E eu quero dizer para você e trazer ao meu coração que o Senhor quer nos desafiar de uma forma especial nessa noite, quer falar-nos de uma forma muito especial, resgatando esta profecia, essa promessa e essa esperança diante daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E muitas vezes, irmãos, nós escutamos, quando nos deparamos com irmãos, compartilhando as lutas, as vozes vêm quase sem forças, dizendo: eu não aguento mais esta vida, meio que já desistindo de lutar, e muitas delas até levando a situações mais drásticas, como enfermidades,
e até mesmo ceifando a sua própria vida diante destas situações de angústias. E o Senhor traz esta pergunta para mim e para você, diante dessa construção, ou até mesmo dessa provocação que eu trouxe aqui, para juntos meditarmos nessa noite. Queres ser curado? Queres ser curado? Essa pergunta surge justamente para um homem que a Bíblia nos sugere ser paralítico. Eu uso essa expressão porque, de fato, o texto não deixa claro que ele era paralítico, mas sim tinha uma deficiência, uma limitação para que ele andasse. Mas vamos considerar a sugestão aqui da edição João Ferreira de Almeida, que dá como introdução da perícope, falando sobre um homem paralítico. E é interessante que o texto fala que Jesus estava indo para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele se depara com um homem que estava na beira de um tanque, onde havia uma tradição que o anjo todo dia mexia a água, e a primeira pessoa que entrasse na água após o anjo ter agitado-a seria curado de qualquer enfermidade. E a região estava cheia de doentes, de enfermos vivendo essa expectativa. Mas o que me chama a atenção é justamente o fato de que Jesus, chegando, e claro, Jesus conhecia a tradição, ele se depara com esse homem e ele faz essa pergunta que eu acabei de fazer para nós: queres ser curado? Eu já trabalhei em capelania hospitalar. É a mesma coisa eu chegar no leito de um enfermo e perguntar para ele: viu, eu estou aqui para orar por você, quer ser curado? Parece ser óbvia a resposta, não é? É provocante essa pergunta de Jesus. Eu chego até, assim, das minhas construções, acho que o Senhor está brincando, né? Acho que não é possível que ele está fazendo essa pergunta. É muito óbvio, ou isso é só para mim, não sei se talvez não seja para você, mas parece-nos muito óbvio que ele desejava isso. Mas não era tão óbvio assim. Para experimentar a cura, alguns desafios seriam necessários para que ele pudesse viver esse novo da parte de Deus. E eu gostaria de dividir com os irmãos esses desafios que esse texto traz aos nossos corações. E nós mesmos, nós também, muitas vezes vivemos situações. Eu quero ilustrar um exemplo, sem citar nomes. Nessa caminhada pastoral, uma vez encontrei uma irmã que me procurou e falou: pastor, eu não aguento mais porque o meu marido está bebendo muito, minha vida está destruindo, ele é violento, ele me bate, não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer. E toda vez chegava na igreja cabisbaixa, com aquele sentimento, abatida, de desânimo, não acreditando no poder de Deus. Mas um dia Deus agiu de forma sobrenatural. Esse homem foi transformado do dia para a noite. No dia seguinte ele já não colocava mais uma gota de álcool na boca, o seu semblante mudou, ele passou a ser um homem carinhoso, atencioso com a casa, trabalhador. E ela, passado alguns dias depois dessa experiência do seu marido, ela falou: pastor, eu quero me separar do meu marido. Agora eu não aguento mais. Muitas vezes, irmãos, nós de fato não queremos a transformação. Nós usamos ela para proteger, às vezes, algo maior que está dentro de nós. Muitas vezes nós usamos isso como uma situação de nos proteger, ou não permitir que as pessoas vejam as nossas fraquezas, as nossas carências, nos escondendo atrás como se fosse uma muleta. Porque toda vez que as pessoas me verem, vão poder me ajudar, vão dar atenção diante da minha carência. E agora que o meu marido se transformou, ele é o centro da atenção, agora não tenho do que mais eu reclamar, agora fica revelada de fato as minhas fraquezas. Por isso nós precisamos ir responder: será que de fato nós queremos e desejamos sermos curados? Para sermos curados, 2 passos ou 2 orientações ou 2 exemplos podemos tirar desse texto. A primeira é que para ser curado é preciso de fato desejar, aceitar, de fato querer a cura. O homem já fazia 38 anos que estava vivendo aquela situação. Com certeza esses 38 anos levou já a viver uma situação que o acomodou
daquela forma, já tinha talvez recursos suficientes para ele viver, não precisava trabalhar, acho que já tinha a ação diaconal de uma igreja próxima que dava a cesta básica, já tinha as pessoas que levavam ele todo dia na beira do tanque, já tinha as pessoas que levavam ele embora, ele já tinha tudo aquilo que ele necessitava, ele já se conformou, ele já estava incrédulo diante dessa possibilidade, ele sabia que era impossível ele ser o primeiro a entrar no tanque após a água ser agitada, porque os outros enfermos, aqueles que tinham condições de se lançar à água, chegava primeiro que ele, ou seja, ele já tinha já somatizado aquela situação e aceito aquela condição de vida para ele. Mas quando Jesus chega para ele e pergunta: queres ser curado? Isso leva ele a um tempo de silêncio, a olhar para si mesmo, a de fato reconhecer que para que ele vivesse aquela experiência, ele tinha que lançar os olhos daquela situação para olhar o novo de Deus. Ele teria de, a partir dessa experiência, de reconfigurar toda a sua construção, toda a sua vida. Ele teria de se ver agora como eu vou retomar a minha colocação no mercado de trabalho, como vai ser minha subsistência, como vai ser a relação com a família, com os amigos, como vai ser toda essa situação, o que vai acontecer de mim. Ou seja, mesmo a cura provoca-o a viver algo novo, algo misterioso, algo que ele não saberia que ia acontecer e a forma que iria acontecer também. Muitas vezes é mais fácil vivermos o comodismo. E eu fiz questão de fazer referência à nossa conversa de ontem, porque eu tinha pensado em outra mensagem para a noite de hoje. Mas a partir da nossa conversa, e o Roberto está aí, o Eduardo, o Mateus, eles lembram desta nossa fala, de que muitas vezes nós falamos que queremos mudanças, queremos curas, mas no fundo nós estamos acomodados e aceitamos essa condição. Isso faz bem muitas vezes. Eu percebi na fala tanto da Fátima como no momento da oração feita pela Regina, duas referências que foram bem emotivas na fala das nossas irmãs sobre a questão do perdão. Foi isso? A gente sente a emoção e a necessidade, o clamor e a emergência de nós vivermos isso. E esse é um desafio. Será que de fato nós queremos viver esta experiência? Será que nós não queremos continuar validando esse sentimento, ter do que falar ou ter como nos vitimizar diante da situação que estamos vivendo? Será que de fato estamos dispostos a viver a cura, a transformação, o perdão que nós necessitamos? Isso vai mexer com a gente, isso vai precisar tirar-nos dessa situação que já nos acomodamos de conforto para lançar-nos no novo de Deus. Vai exigir transpiração, vai precisar mexer em feridas, vai nos tirar da condição que estamos vivendo, vou precisar me aproximar daquela situação, daquela pessoa. Por isso não é simples, assim como nós achamos, responder a essa pergunta. Por isso nós podemos agora, diante dessa construção, responder eu para mim, você para você, se de fato queremos ser curados. Estamos dispostos. Eu estou trazendo aquela situação que eu compartilhei de 10 anos. Será que eu estou disposto a viver esse momento de cura? Será que eu estou disposto a abrir a mão de algumas situações, de baixar a guarda, de pedir perdão, de suportar algumas situações em nome dessa mudança, em nome dessa cura? Você pode fazer isso diante da sua situação individual, pessoal, como devemos fazer isso também como igreja do Senhor Jesus. Queremos ser curados. E essa indagação, de fato, trouxe inquietação no coração desse homem e deve trazer aos nossos também. Irmãos, o verdadeiro evangelho mexe com as nossas significâncias. O verdadeiro evangelho não fica só validando os nossos sentimentos, mas nos provoca a darmos passos diferentes. Se nós queremos de fato nos lançar ao novo de Deus, nós precisamos com sinceridade responder a essa pergunta. E a segunda lição que esse texto nos traz é o fato de que a cura nos leva a reconhecer que Cristo está acima das nossas construções, está acima das nossas elaborações, está acima das nossas tradições.
aquele homem foi curado. Não fica claro, mas nós podemos ver intrínseco na resposta dele, mas Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque. Nós podemos entender que diante dessa resposta está intrínseco esse sentimento e desejo de ser curado. E imediatamente o Senhor diz para esse homem: toma o teu leito e anda. Mas existia duas questões aqui muito interessantes que possa passar desapercebido para nós, mas não é. A primeira era o fato de que a tradição falava exatamente que a cura viria a partir da manifestação do anjo na água. Essa é a primeira construção. A segunda construção era o fato que era um sábado e que na tradição judaica ninguém poderia carregar um móvel, um leito, ninguém poderia trabalhar, fazer nada no dia de sábado. E é justamente diante destas duas tradições, dessas duas elaborações, dessas duas afirmações que esse homem tem que responder a esta pergunta, que também não é simples. Porque as duas o leva a não responder ou não se lançar ao novo de Cristo. A primeira é o fato de que há 38 anos esse homem não tinha outro olhar se não fosse naquele tanque. 38 anos. Ele só conseguia imaginar a possibilidade da cura vir daquele jeito. E quando chega Jesus e pergunta: queres ser curado? Ele teria de desviar o olho àquela condição, àquela construção há 38 anos. Dá para imaginar isso? É que nós já sabemos o final do texto, a gente já olha com esse romantismo, mas vamos tentar nos colocar no lugar desse homem. Há 38 anos, e aí de repente esse homem vem falar no meu ombro, atrás, nas minhas costas. De repente, justo na hora que eu viro para responder, o anjo agita a água e eu seria o primeiro a ir. Eu falei: não, de jeito nenhum. Porque a possibilidade, eu sei, há 38 anos eu espero que um dia eu serei o primeiro a entrar nesse tanque. Mas tinha outra tradição e ele sabia disso. Talvez para mim e para você não tenha significância, mas para ele tinha. Era sábado. E só existia aquela possibilidade. Irmãos, nós também vivemos esses dilemas. Nós também vivemos as nossas construções e nós acabamos fazendo essas elaborações achando que a ação de Deus, a cura de Deus, a resposta de Deus só vem naquela forma que nós já idealizamos. Só pode ser nesse sistema, só pode ser nessa limitação, só pode ser nessa construção. Não pode ser de outra forma. Senão fere aquilo que eu elaborei desde o meu nascimento, desde que eu existo, desde que eu vivo nesta fé. Mas também temos a situação negativa de olharmos e falar: não pode ser dessa outra forma, porque isso não cabe na minha tradição, isso não faz parte da minha construção, dos meus ensinamentos, eu não posso ver essa possibilidade. Para que esse homem pudesse viver essa experiência, ele precisou de tirar os olhos destas duas tradições, para que pudesse se lançar ao novo de Deus. Esse é um grande desafio para mim e para você. Às vezes nós vivemos esta situação, medíocre, não no sentido menosprezando o sentimento, a dor, mas sim no sentido de ser mediana. Nós não conseguimos olhar além dos nossos olhos. Eu estou falando por mim. Eu não consigo ver a possibilidade diante dessa experiência que o Espírito Santo está tocando na minha mente, no meu coração, desses 10 anos que eu estou compartilhando com os irmãos, que não é mais possível. Esses dias, nós tivemos uma experiência que ilustra um pouco isso lá na congregação. Nossa congregação ela é muito evangelística, ela faz muito apelo, é muito comum as pessoas entregarem a vida para Jesus, isso é muito constante na vida da igreja, é bem missionário. Nós temos um jovem, filho de uma família que é da igreja, a família toda, o Caio conhece, a família, o Vinícius. Nós estamos ministrando na vida dessa família desde que nós estamos com a congregação, até mesmo antes, no período que nós estamos aqui em Jundiaí, fizeram o encontro de casais de Jundiaí. Nós ministrando essa família, pregando, falando com os jovens, fizemos um encontro com os jovens,
e ministrando no coração, sempre fazendo desafio, não quer entregar a vida para Jesus, e é isso, vamos dar passo, tal. E esse jovem apático. E um dia a nossa juventude decide fazer uma visita aí para o lado de Cabriúva, em uma igreja batista. E vai lá nossos jovens. Todos os jovens vão lá de carro, vai a Suelen, o Tiago, vão todos juntos. E aí Deus fala no coração desse jovem e ele entrega a vida para Jesus. Às vezes nós ficamos com essa elaboração, mas por que não foi daquela forma? Por que não foi no nosso meio? Por que não foi assim? Não cabe a nós. É só um exemplo superficial. Mas não cabe a nós de limitarmos a ação de Deus, e nós ficamos nisso. Às vezes Deus está querendo agir, está nos tocando, nos desafiando, falando, olha, queres ser curado, e você fica olhando para o tanque e fala, não tem ninguém que me coloque, né, no tanque após o anjo agitar a água. Nós não conseguimos tirar o olho daquela condição, mas para experimentarmos o novo de Deus, nós precisamos tirar esse olho do tanque e olharmos além dessas construções para experimentar o novo de Deus. Nós precisamos aprender a isso, irmãos. Nós precisamos olhar para Cristo acima de tudo. E nós vamos também ter essas experiências marcantes com a graça de Deus em nossa vida. E por fim, após a experiência vivida, Cristo continua a sua caminhada, o seu objetivo. E logo os doutores da lei, os donos da palavra, da verdade, chegaram para o homem e falaram, o que aconteceu? Ele disse, o homem aqui chegou para mim, falou para mim tomar meu leito e andar, e eu fiz isso. Mas quem era? Não sei. Não sei quem era. Eu não sei. Ele não sabia o nome, não sabia onde morava, mas ele sabia que o sobrenatural de Deus aconteceu. A partir daquele momento, esse homem entendeu que Betesda não era o tanque, mas era a pessoa de Jesus Cristo. Betesda é misericórdia, que a misericórdia não estava no espaço geográfico, mas estava na pessoa de Jesus Cristo. Às vezes sabemos até o nome de Cristo, conhecemos a história, mas não desfrutamos dessa experiência que esse homem desfrutou. Nós precisamos contemplar a presença de Cristo, e isso é adoração. Mais tarde ele se encontra com Cristo, e Cristo olha para ele e fala, vejo que está curado. Não peques mais, para que você não suceda algo pior. Cristo não estava intimidando este homem, mas estava trazendo um outro ensino, porque o pecado nos afasta de Deus, e a comunhão nos leva a vivermos no centro da vontade de Deus e nos traz vida abundante. O que Cristo estava fazendo com esse homem era, a partir da experiência pessoal, levando a ter um tempo de santificação, um tempo de consagração. E santificação é isso, é separar-nos ao Senhor Jesus. Irmãos, Deus tem marcado as nossas vidas para glorificar, para adorar o Senhor em santificação. O Senhor tem marcado as nossas vidas para testemunharmos que o Senhor está acima das tradições, que o Senhor está acima das nossas elaborações. Talvez nessa noite eu poderia, não fiz isso, mas poderia trazer o óleo de unção no bolso e dizer assim, quem quer ser curado, venha que nós vamos ungir os irmãos. Talvez você tenha já idealizado, não vai acontecer, e um dia, em um culto, Deus vai falar, e vai vir um servo do Senhor, vai me derramar óleos na minha fronte, e é assim que vai ser a minha cura. E talvez você esteja esperando isso há 38 anos acontecer. Mas o Senhor nos chama para desviarmos os olhos destas nossas elaborações ou da nossa apatia diante da situação vivida,
para nos lançarmos diante do novo de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa trazer um avivamento em nosso meio. Que Deus possa trazer, de fato, estas provocações e nos levar a refletirmos aquilo que temos vivido e esperado. Talvez você esteja nessa noite com esse sentimento que nós dividimos, quase sem forças ou apáticos, achando que não tem mais solução na sua vida. Mas o Senhor te desafia, como me desafia, para desviar os olhos de nós mesmos, para olharmos tão somente para Cristo. Que esse local seja Betesda, não porque é a Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí, mas é porque Jesus se faz presente. E o Senhor está enchendo esse lugar da presença dEle. E o Senhor quer nos levar hoje a esse momento de contrição, de olhar para nós mesmos. Talvez você possa fazer essa oração comigo. Senhor, se é isso mesmo, se esse texto tem isso como revelação aos nossos corações, permita eu experimentar a Tua presença hoje. Talvez alguém aqui se surpreenda, você levantando do seu local com o seu leito debaixo dos braços e fale, mas hoje não era o dia, não é dessa forma. Quem é que fez isso? É Cristo. E esse é o Betesda. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas em nome de Jesus.